Oi, caro aluno, tudo bem com você? Espero que sim. Eu me chamo Carliane, sou professora do curso de Sistemas de Informação na UFRN em Caicó. Vou conversar com vocês hoje sobre tomada de decisão nas empresas. Uma decisão, ela precisa ser tomada sempre que estamos diante de um problema que possui mais de uma alternativa para a sua solução. Então, essas decisões elas podem ser simples, complexas, específicas ou estratégicas. Então, veja pela figura que a pessoa tem várias opções a seguir e precisa tomar uma decisão de qual caminho seguir. Então, uma decisão simples simples e específica seria uma decisão de preciso percorrer 1.000 quilômetros. Que estrada eu vou utilizar para percorrer esses 1.000 quilômetros? Então, essa é uma decisão simples e bem específica. Uma decisão complexa é uma decisão que vai gerar uma consequência maior, né? Complexa e estratégica. Um bom exemplo é o que nós estamos passando hoje com a pandemia da Covid-19. Então, as decisões que os governantes estão tomando são decisões complexas e estratégicas. Por que complexas? Você precisa decidir se as pessoas ficam em casa, se não ficam em casa, se abre comércio, se não abre comércio. E tem toda a decisão é estratégica porque já tem o objetivo de diminuir o número de contaminados. Então, é uma decisão bem complexa, que muitas vezes os governantes ficam, né, avaliando muitos pontos, porque você tem que avaliar a economia, tem que avaliar a doença, né, saúde, economia, e agora como vamos tomar essa decisão. Uma decisão bem complexa. E é estratégica porque tem um objetivo de diminuir os casos da Covid-19. Toda decisão ela tem uma consequência. Essa consequência ela pode ser imediata, então você tomou uma decisão e a consequência é imediata, pode ser a curto prazo ou longo prazo, como pode também combinar as três. Você pode tomar uma decisão que tem um retorno imediato, outra parte do retorno a curto prazo e outra a longo prazo. Exemplo de tomada de decisão bem simples que a gente tem no dia a dia. Então, o que fazer para me divertir? Eu vou assistir um programa de TV, eu vou ler um livro ou eu vou ouvir uma música? Então, qual dos três eu vou fazer? Toda decisão, essa primeira decisão de decidir assistir um programa de TV ou ler um livro ou ouvir uma música, ela acarreta numa outra tomada de decisão. Porque se eu decidir assistir um programa de TV, eu vou precisar decidir qual programa de TV assistir. Se eu decidir ler um livro, qual livro eu vou ler? Se decidir ouvir a música, qual música eu vou ouvir? A gente pode também citar outros exemplos. Por exemplo, vou fazer um curso universitário. Qual universidade eu vou fazer? Qual curso eu vou fazer? Quais livros eu vou comprar? Quais disciplinas eu vou pagar no semestre? Então, tudo isso são exemplos de decisões, tomadas de decisões, e que uma decisão acaba acarretando uma outra decisão. Uma situação problema que a gente pode ver, bem simples, é que a gente, por exemplo, deseja resolver o problema da fome em uma comunidade. Tem uma comunidade muito carente, eu quero resolver o problema da fome. Então, eu tenho aí duas alternativas. A primeira é subsidiar os alimentos para que todos pudessem adquiri-los com seus salários. Então, vamos lá, vou montar uma cestinha básica, vou dar um desconto, vai ser mais barato para que todo mundo consiga comprar. A outra opção seria criar um salário ajuda para os necessitados. Então, vou criar um salário ajuda para que as pessoas necessitadas consigam comprar a cestinha básica. Só que aí já surgem outros questionamentos, né? Que aí esses questionamentos levam à subjetividade da decisão.
Adianta dar comida para uma população doente? Então, essas pessoas que estão com fome também estão doentes. Adianta eu dar comida e não dar saúde? Adianta tratar o doente que morre de fome? É outra questão. Então eu vou dar a saúde, que eu vou tratar para eles ficarem, mas estão morrendo de fome, vai continuar doente. Então uma coisa está relacionada com a outra. Então esse é um exemplo de uma situação problema que leva a questionamentos e que é uma decisão complexa, tá? A decisão no mundo empresarial, ela precisa ser rápida, correta e abrangente. Toda empresa, quando vai tomar uma decisão, tem que ser nesse sentido. Eu não posso demorar para tomar decisão, porque o mercado está aí evoluindo, está andando, os dias estão passando, eu não posso demorar, senão eu vou ficar para trás. Eu preciso tomar uma decisão correta, porque se eu tomar a decisão errada, minha empresa vai falir, vai ter, não necessariamente vai falir, mas vai ter prejuízo, né? E precisa ser abrangente. Eu preciso conseguir, né, uma amplitude da minha decisão. Porque se eu tomei a decisão de forma rápida, de forma correta, mas ela não foi ampla, não atingiu o meu público, não vai adiantar. Então, são características de decisões empresariais, né? E tem que ser os três juntos. Quais os objetivos das decisões empresariais? Minimizar as perdas, maximizar os ganhos, minimizando as perdas, maximizando o ganho, eu aumento o meu lucro, e criar uma situação em que, comparativamente, o decisor julgue que houve elevação, ou seja, ganho, entre o estado da natureza em que se encontrava e o estado em que irá encontrar-se após implementar a decisão. Então, trocando em miúdos, o principal objetivo das decisões empresariais é fazer com que a empresa cresça. E que para a empresa crescer, precisa aumentar o lucro e precisa diminuir suas despesas, enfim. Então, o principal objetivo das decisões empresariais é, digamos, alavancar a empresa, fazer com que a empresa cresça e a empresa, né, melhore cada vez mais. No mundo empresarial, uma das formas de tomar decisões é utilizando a análise de cenário, que é uma ferramenta para planejamento, que ela permite ensaiar para o futuro antes que ele chegue. Então, quando você analisa os cenários, você diz, se eu tomar essa decisão, qual será o meu cenário após a decisão? Então, você tenta prever o futuro. Então, por exemplo, uma campanha de marketing para vender um determinado produto. Então, eu decidi fazer uma campanha publicitária para vender um produto X. Então, eu posso fazer os cenários. Se a minha campanha atingir determinado público, eu vou conseguir vender aquele produto e vou conseguir chegar na minha meta. Se não conseguir, eu não vou chegar na minha meta. E o que é que eu vou fazer? Como é que eu posso decidir de forma melhor para que eu consiga alcançar a minha meta? Então, eu vou analisando os cenários após a decisão. A análise de cenário, ela pode evitar surpresas e permite também que a empresa se adapte e que tome iniciativas, né, e age de forma efetiva. Então, se eu já analisei o cenário, se eu já vi que se não der certo, se acontecer isso ou aquilo, então eu já tenho como planejar o que fazer para se as minhas ações não derem certo. Além disso, a análise de cenário permite entender a natureza de cada problema sob os diversos ângulos. E isso é um elemento chave para uma boa solução desses problemas. Os atores da decisão. Então, quem é que está ali na decisão empresarial? Um dos atores são os decisores. Quem são esses decisores? Pode ser somente uma pessoa ou pode ser um grupo de pessoas dentro da empresa, tá? Então, essa pessoa ou esse grupo de pessoas é quem vai tomar a decisão.
Então, eles são, é aquela pessoa que assina a decisão, que dá o aval, digamos assim. Então, os decisores, eles influenciam no processo de decisão, assinando ou vetando a decisão tomada por um grupo. Então, de repente, dentro da minha empresa, existe um comitê de decisões, por exemplo. E aí, aquele comitê planeja as decisões, faz análise de cenário, organiza tudinho, pensa e diz, pronto, a decisão a ser tomada é essa. Leva para os decisores e os decisores vão avaliar e decidir se eles vão permitir aquela decisão ou não. E aí o decisor pode ser uma única pessoa, de repente, o dono da empresa, né, para a nossa realidade aqui de Rio Grande do Norte, né, de Caicó, para a nossa realidade talvez seja uma única pessoa que toma a decisão, o dono da empresa. Mas para empresas maiores, para empresas que já têm sócios, então os decisores já englobam mais pessoas, já é um grupo de pessoas. Os facilitadores são aqueles líderes experientes, né, que devem focar sua atenção na resolução do problema, coordenando os pontos de vista dos decisores. Então, os facilitadores, eles têm que ter uma posição neutra e eles vão, apresentar para os decisores as decisões e vão tentar facilitar sem pender para nenhum lado. Então, eles apresentam lá as decisões a serem tomadas, né? Esclarecem todos os caminhos, toda a análise que foi feita e ajudam os decisores a vetar ou assinar a decisão. Então, o facilitador, ele tem como papel esclarecer e modelar o processo de avaliação e ou negociação conducente à tomada de decisão. Como eu falei anteriormente, ele tem que ter uma postura neutra. Os analistas, né, são aquelas pessoas que fazem a análise, que auxiliam os facilitadores e os decisores na estruturação dos problemas e identificação dos fatores que influenciam na evolução, solução e configuração do problema. Então, veja aí que nós temos 3 atores diferentes para a tomada de decisão empresarial. São os decisores, os facilitadores e os analistas. Processos decisórios. A gente primeiro chega na análise de decisão, né? Então, é a utilização de diferentes conceitos e técnicas de modelagem e síntese, visando a uma melhor qualidade no processo decisório. Então, toda decisão ela precisa ser analisada. Toda decisão tem que ser estudada e analisada, porque se não for analisada, e não é só analisada e você pegar ali, olhar e analisar com sua experiência, não. Tem que ter toda uma análise, eu até coloquei aí a figurinha ao lado, com vários gráficos, onde precisa ser realmente analisado para que se tome a decisão. O objetivo da análise de decisão é prover uma metodologia racional que permita avaliar a decisão a ser tomada em ambiente de incerteza. Você não tem certeza e aí você precisa tomar uma decisão nesse ambiente. Ainda com relação ao processo decisório, segundo o Chiavenato, os elementos comuns a toda decisão são um decisor, o objetivo da decisão, as preferências, as estratégias, que são as metodologias utilizadas para a tomada de decisão, a situação, ou seja, os aspectos ambientais, os recursos, as restrições, e, por fim, os resultados, que são aquelas consequências da decisão. Então, segundo Chiavenato, esses são os elementos comuns a toda e qualquer decisão. Aí a gente tem aqui um modelo de processo de decisão, né, do autor Auren Uris, onde ele coloca, primeiro, análise e identificação da situação e do problema, depois o desenvolvimento de alternativas para essas soluções. Depois ele vai comparar as alternativas, pode até usar algoritmos de apoio à decisão para comparar essas alternativas.
classificação dos riscos de cada alternativa, né? Qual é o risco de cada uma dessas alternativas listadas. Vamos escolher a melhor alternativa e vamos executar e avaliar a nossa decisão. Então, o modelo de Auren é esse. Se analisar de maneira geral, diversos autores, cada autor propõe um modelo de processo, né, diferente, mas que nas entrelinhas acabam sendo a mesma coisa. Então, todo o processo de decisão, ele passa por uma análise, uma síntese e a tomada de decisão propriamente dita. Então, veja que eu coloquei aí as setinhas, de acordo com esse modelo de decisão de Auren, a análise da situação, problema e o desenvolvimento das alternativas faz parte da análise. Você está analisando, né, o seu problema para tentar encontrar alternativas. A comparação entre as alternativas é um processo de síntese, né, onde você vai ali resumir. Eu tenho esse problema, tenho essas alternativas e comparo as minhas alternativas. Depois de comparar, eu vou tomar a decisão. E aí, tomar a decisão no modelo de Auren, ele divide em duas etapas, que é a classificação de risco e a escolha da melhor alternativa. Mas, em suma, nós vamos passar por esses 3 passos: a análise, a síntese e a tomada de decisão. As condições de decisão e os tipos de problema. Então, você pode precisar tomar uma decisão quando você está numa situação de certeza. Então, você tem certeza que resolve, né, que a sua decisão vai resolver o seu problema. Então, esse é chamado de problema estruturado. E o problema estruturado, ele pode ser resolvido com um simples sistema de informação. Então, por exemplo, a minha empresa não tem controle nenhum de estoque. Eu quero fazer um controle de estoque. Eu tenho certeza que se eu fizer um controle de estoque, eu vou conseguir gerenciar melhor minha empresa, eu vou conseguir melhorar o meu setor de vendas, né? Então, é um problema estruturado e eu posso resolver com um sistema de informação. Outra decisão você pode tomar em condições de risco. Então, é um problema semi-estruturado, onde você vai estar correndo risco. Se eu investir na bolsa de valores, eu vou estar correndo risco. Eu posso ganhar dinheiro ou posso perder dinheiro. Então, é um problema semi-estruturado. Os problemas semi-estruturados, eles podem ser resolvidos com sistemas especialistas. Então, voltando ao exemplo da Bolsa de Valores, eu posso ter um sistema especialista que tente, né, prever se eu vou ter um lucro, se eu vou ter um prejuízo. Decisão em condições de incerteza. Então, você não tem certeza de nada. É um problema não estruturado. E problemas não estruturados, eles são resistentes à implantação computacional. O problema não estruturado, ele depende muito da experiência humana. Então, você precisa tomar uma decisão onde você não tem certeza de nada. Então, a experiência humana é quem vai levar a uma condição de mais certeza, digamos assim. Certo? Por fim, nós temos as decisões em condição de competição, de conflito. Então, você tem uma determinada empresa, você vê que o seu concorrente tomou uma decisão que está tomando sua frente e você vai ter que tomar uma decisão para conseguir tomar a frente dele. Então, está ali em condição de competição, sempre tentando vencer a concorrência, digamos assim, né? Tentando subir no mercado. Técnicas qualitativas de auxílio à decisão. Nós temos diversas técnicas que podem auxiliar nas decisões. A primeira delas é o brainstorming, que já deve ser bem conhecido de vocês, onde a gente tem uma tempestade de ideias. Então, você reúne as pessoas, cada um dá uma ideia, as ideias vão surgindo, você vai reunindo aquelas ideias para tomar sua decisão. Outra técnica é a matriz de prioridade, onde você vai levantar as prioridades dentro da sua empresa para você tomar sua decisão. Você tem ali aquela matrizinha dizendo o que é prioridade,
né? Quem é mais prioritário do que quem, qual decisão é mais prioritária, qual problema é mais prioritário a ser resolvido. Outra técnica é o diagrama de espinha do peixe, onde a gente tem o grupo de causas, né? E aí você vai separar, por exemplo, a causa de não vender um determinado produto. Então, qual é a causa de não conseguir vender aquele produto? É porque ele não está sendo divulgado? É porque os vendedores não estão estimulados para vender? É porque ele tem alto custo? Então, o diagrama de espinha do peixe vai estudar as causas do problema. Você tem um determinado problema e você vai estudar as causas daquele problema para tentar resolvendo as causas para resolver o problema. Outro são as técnicas de grupo. Então, a gente já falou sobre comunidades de prática na aula anterior. Então, as técnicas de grupo, você junta um grupo de pessoas e tenta utilizar diversas técnicas para auxiliar na tomada de decisão. Outra técnica são os mapas cognitivos. É uma técnica que permite retratar ideias, sentimentos, valores e atitudes e seus interrelacionamentos de forma que torne possível um estudo e uma análise posterior usando para tal uma representação gráfica. Então, você consegue, no mapa cognitivo, você consegue fazer um gráfico, né, das ideias, dos sentimentos, dos valores, das atitudes, das decisões. Você consegue fazer um gráfico e depois visualiza em forma de gráfico para ficar mais fácil para tomar uma decisão. E por fim, nós temos as árvores de decisão, que é um diagrama de árvore, como vocês estão vendo aí na figura. Essa árvore de decisão é para dizer se a pessoa pode jogar ou não, para a pessoa decidir se vai jogar ou não, de acordo com as condições do clima. Então, se tem sol, se tem nuvem e se tem chuva. Então, se tem sol e tem umidade, eu vou avaliar. Se a umidade for elevada, eu não jogo. Se a umidade for normal, eu jogo. Se tem nuvens, eu posso jogar. Se tem chuva, eu vou avaliar se tem vento. Se o vento está fraco, né, eu posso jogar. Estou vendo que esse gráficozinho aí está errado. Fraco, eu posso jogar. Se o vento está forte, eu não posso jogar. Então, como é que eu vou jogar com vento forte para estar carregando minha bola para todo lado, né? Então, a árvore de decisão, ela disciplina decisões sequenciais no sentido de que as alternativas que se oferecem à escolha em um dado momento são decorrentes de uma decisão anterior ou terão influência decisiva na determinação de um conjunto de alternativas futuras. Deixo aqui como trabalho para vocês pesquisar um artigo científico que utilize pelo menos uma dessas técnicas que a gente falou agora. Então, procura um trabalho científico sobre brainstorming ou técnicas de grupo, matriz de prioridade, diagrama de espinha do peixe, mapas cognitivos ou árvore de decisão. Se tiver mais de um no mesmo artigo, ótimo. Mas se tiver apenas, pelo menos um, eu quero que vocês façam essa pesquisa, tá? A bibliografia utilizada para essa aula foi o livro Tomada de Decisão Gerencial. Lá tem 2 capítulos, um que fala sobre conceitos básicos e processos decisórios, e o outro que fala sobre processos decisórios. Então, quem tiver a oportunidade de ler o livro, pode dar uma lida para aprofundar um pouco mais o conhecimento.